Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje, 3 de novembro, acompanhe a nossa programação pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta queda nos acidentes e mortes nas estradas, mas fica o alerta para o número de infrações. Tribunal de Contas do Estado passa a exigir carteira de vacinação para acesso ao órgão. Congelamento de ICMS no valor do combustível não deve ser uma solução por muito tempo, segundo o Sindicombustíveis. Câmara Municipal aprova a instalação da CPI do transporte público. Mudanças de partidos. Políticos saem em debandada para o PSB. Laésio Bonfim segue para o PTB. E ainda, o alerta do combate ao mosquito Aedes aegypti. Casos podem aumentar. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje vem com a apresentação do balanço da operação da Polícia Rodoviária Federal após 5 dias de recesso aos servidores e feriado de finados. Os trabalhos foram intensificados nos locais com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Além disso, as equipes estavam proporcionando ações educativas e de conscientização sobre condutas perigosas no trânsito. Além dos agentes de prontidão nas rodovias, as polícias federais monitoraram o comportamento dos motoristas a partir de centrais de comando de controle, que podem acompanhar em tempo real, por meio de câmeras, tudo o que acontece ao longo das estradas, flagrando ultrapassagens indevidas ou proibidas, veículos trafegando pelo acostamento ou mesmo velocidades incompatíveis com vias. Veja o resultado da operação aqui no Maranhão com a reportagem de Mariane Dias. O feriado de finados deste ano de 2021 foi menos perigoso nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal registrou 10 acidentes e 3 mortes nas rodovias federais que cortam o estado. A Polícia Rodoviária Federal realizou ações de policiamento e fiscalização, com foco na segurança viária e no combate à criminalidade nas rodovias. A operação da PRF ela começou no dia 29 de outubro, foi uma sexta-feira, e foi até a terça-feira, dia 2, Operação Finados 2021. Vários policiais fiscalizando, aumentou a fiscalização em todo o estado do Maranhão. A quantidade de veículos foi muito grande durante esse período e os acidentes foram menos do que no ano anterior. 50% de redução, foram 11 acidentes, um número bem abaixo da média, e também a quantidade de óbitos, que foram 3 óbitos nos 3 primeiros dias, nos 2 últimos não teve óbito. Então o número também foi pequeno comparado com o ano anterior, 70% de redução. Então os números são considerados bons, além também de 12 feridos, que é um número muito bom para 5 dias. Existe uma média de vítimas de 3, 4, 5 por dia. Então a média foi muito boa também. Então os números a gente não comemora porque morreram pessoas, porque pessoas se acidentaram, porém, comparado, os números são bons. Segundo o inspetor da Polícia Federal, Norberto, os casos de óbitos foram de condutores de motocicleta. Olha, aconteceram 3 acidentes com óbito com motocicleta, envolvendo motocicleta, sendo que 2 desses acidentes não foram provocados pelos motociclistas. Foi um veículo que colidiu na traseira e acabou que o condutor da motocicleta, o passageiro, acabou morrendo, não por culpa dele. E apenas um desses acidentes é que o motociclista realmente entrou para a contramão e acabou colidindo no veículo e morreu na BR-222. A Polícia Rodoviária Federal também registrou um grande índice de ultrapassagens indevidas, violação no limite da velocidade e 15 multas em condutores embriagados. Foram mais de 15 pessoas autuadas, multadas por dirigirem embriagadas, com algum percentual. Algumas delas, devido ao percentual mais alto, foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil. Então são muitas situações. A quantidade de multas foi uma quantidade também alta. O radar portátil que o policial segura, ele autuou muita gente, foram mais de uma centena de multas aplicadas. Ultrapassagem também, mais de 60 multas por ultrapassagem. Enfim, a PRF ela chegou junto para evitar colisões, evitar transtornos e outros danos para os usuários.
O parecer da Polícia Rodoviária Federal para condutores evitarem acidentes nas rodovias é a atenção na condução do transporte e redução na velocidade. Ainda falando sobre as estradas e o movimento de greve de caminhoneiros, atendendo a recurso da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, ABRAVA, a desembargadora federal Ângela Catão, do TRF-1, suspendeu o efeito de liminares que proibiam caminhoneiros, os grevistas, de fazerem manifestação em rodovias durante a paralisação. Mas essa decisão já foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Fux decidiu por seguir com o impedimento de greve dos caminhoneiros em todo o país. E mais uma instituição passa a exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19. O Tribunal de Contas do Estado estabeleceu esta regra, que é válida para conselheiros, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público de Contas, servidores terceirizados, advogados e o público em geral. Veja o que diz o representante da instituição. Bom, o tribunal adotou essas medidas porque efetivamente a pandemia não acabou. Embora São Luís tenha um alto índice de vacinação, o estado do Maranhão ainda não atingiu aquele patamar de imunização da população que permita o afrouxamento de todas as medidas de controle. Nós, no tribunal, recebemos pessoas do estado inteiro, né? E mesmo os nossos servidores, muitos deles que estavam em teletrabalho, que eventualmente virão trabalhar presencialmente, não estavam nem aqui em São Luís, ou em alguma cidade do interior, ou até mesmo fora do estado. Estavam fazendo trabalho remoto. Então, a medida é no sentido de prevenir, já que a gente está num ambiente fechado, com ar-condicionado, uma central de ar-condicionado, evitar que haja algum tipo de propagação de doença. Bom, ainda sobre essa questão da vacina, um empregado que não tiver tomado vacina contra a Covid-19 não poderá ser demitido ou mesmo ser barrado em processo seletivo. A proibição consta da Portaria 620, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa medida vale tanto para empresas como órgãos públicos. Caso o empregado seja demitido ou não contratado por não comprovar essa vacinação, a portaria estabelece que o funcionário pode escolher ser reintegrado ao cargo ou receber o dobro da remuneração referente ao período de afastamento. As empresas também poderão realizar testagens periódicas para preservar as condições sanitárias no ambiente de trabalho. Nessas situações, o empregado deverá apresentar o cartão de vacinação ou ser obrigado a realizar o teste anti-Covid. Também está autorizado que os empregadores incentivem a vacinação, desde que não obriguem o funcionário a vacinar-se. Hora de seguir para o intervalo. Na volta, temos os comentários de Wagner na área da economia. É um instante só. Seguindo agora com as informações da economia, comentários de Wagner Matos já aqui conosco. Boa noite, Wagner. Vamos falar aqui sobre essa situação que, graças a Deus, terminou. A greve finalizou, mas teve reflexo na economia, na nossa economia local, nos lojistas, naquele de porta em porta, nas pessoas que precisam vender. Como é que ficou essa situação? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Bem, Hugo, essa situação ela demorou demais e acabou dando um reflexo, principalmente agora nesse período de fim de ano. A gente teve as pesquisas que foram divulgadas, que a gente teve uma evolução muito forte na criação de empregos na parte de formal e informal. E essas pessoas, elas utilizam bastante o transporte público. O empresariado também ficou muito chateado, teve as entidades de classes que se manifestaram através de cartas, mas agora a gente volta às atividades normais. Mas teve um afetou o faturamento das empresas e dessas pessoas que deixaram de faturar, tanto as formais como as informais. Além disso, a gente teve uma sobrecarga e um gasto a mais dos empresários tentando manter seus negócios abertos
e também pagando pelo transporte muito mais caro para que ele não seja mais prejudicado como estava sendo ainda com a pandemia. Uma possibilidade que pode apresentar aí para eles. A gente tem aí finais de semana, horários estendidos, seria mais ou menos isso para que ele possa vir a arcar com o que teve de prejuízo? Exato. Se a gente tiver aí as entidades de classe negociar com os órgãos públicos para anteciparem a liberação do domingo para comercialização, isso poderia dar uma anulada nesse efeito da greve. Mas a gente sabe que tem essa negociação, mas ajudaria bastante o comércio e o serviço. Vocês sabem que tem muita gente que vem para o interior para fazer suas compras, para estar abastecendo seus negócios em suas cidades. E isso foi prejudicado. Então, a gente pode ter ainda essa demanda que foi adiada, ter um reflexo agora nesses próximos períodos. Bom, Wagner, a gente também tem aí números que foram divulgados hoje, índices que são relevantes para a economia, que são balizadores para quem trata desses números, né? Exato. Foi divulgado o índice de preço ao consumidor da FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Então, ela vinha numa ascendência e nesse mês de outubro ela desacelerou, mas ainda teve uma alta de 1%. Mas se a gente comparar com o mês passado, ela já teve uma queda de 0,13%. Então estava 1,13% e agora foi para 1%. Mas não era aquilo que a gente espera. Mas o principal fator que teve essa influência, que fez essa desaceleração, foi os custos com saúde. Então, como teve essa redução, uma procura menor pela melhora da pandemia, surgiu o efeito da grande vacinação, então isso está refletindo em diminuição dos custos no bolso das pessoas. Mas ainda tivemos o destaque de elevação na parte de habitação, que seria a parte de combustíveis e gás de cozinha, que é o que mais pesa e afeta, em consequência, a alimentação. Você falou 2 pontos aí, combustível que dói no bolso, gás de cozinha dói dentro de casa. A gente tem números aí cada vez piores do combustível apresentados. Houve um burburinho, uma negociata de possibilidade de discussão de venda da Petrobras. Isso é interessante ou é uma visão ainda muito nova para se fazer uma abordagem? A privatização é interessante porque ela estimula a concorrência, mas ainda tem que ter vários estudos. Mas o principal fato, o que é? Não é a produção de petróleo, é o refino. A gente não tem gasolina suficiente, não tem diesel suficiente. Então, o certo era investir em refinarias para que a gente deixasse de importar e tivesse a influência da alta do dólar, da alta do barril. Se fosse produzido aqui, os custos seriam mais baixos e poderia estar atendendo e suprindo essa necessidade que acaba refletindo no bolso. Então, essa seria uma ação que teria um reflexo logo de imediato. Mas aí a gente tem todo o tempo para construir uma refinaria dessa para que atenda a nossa necessidade. Por pouco o Maranhão não recebe uma. Obrigado, Wagner. Uma ótima noite para você. Obrigado, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Bom, olha só, dando sequência a esse assunto, esta semana teve início o congelamento da aplicação do ICMS sobre o valor do combustível. Diante desse valor descontrolado da gasolina, diesel, álcool, a medida deve retardar o aumento dos preços. O sindicato confirma a informação, mas destaca que esta alta no valor também não é atraente para o dono de posto. De acordo com o presidente do Sindicombustíveis, o benefício do congelamento do ICMS é pontual. Ele alerta que pode ser só um adiamento e teme que quando passar os 90 dias, o aumento venha de vez. Então, assim, essa parte do congelamento da pauta de ICMS durante 90 dias, ela vai ajudar pontualmente. Ela não vai resolver o problema, porque, por que ajuda pontualmente? Porque o preço do ICMS é cobrado sobre um preço médio de bomba. Então, toda vez que o preço de bomba aumenta, o ICMS também aumenta consequentemente. Então, como vai congelar durante 90 dias, essa influência do ICMS não vai ter nesse momento.
só o preço Petrobras, a adição de etanol, quando o etanol também aumenta, influencia no preço final da gasolina, porque nós temos 27% de adicionamento de etanol na gasolina. Em nota, a Secretaria de Estado da Fazenda reiterou que a responsabilidade sobre os preços dos combustíveis é da Petrobras, sob a gestão do governo federal, que atrelou a sua política de valores ao mercado internacional e também ao dólar. O aumento praticado na gasolina representa 73%. Para o diesel, o percentual é de 65%. Leopoldo diz que a situação dos donos de postos de combustíveis é delicada. Como nós somos o elo de ligação com o consumidor, vamos dizer, na berlinda, né? Esse é o grande problema. Mas assim, a gente é uma ajuda pontual, mas não resolve o problema. Enquanto isso, os consumidores sentem no bolso e têm que se planejar para tentar economizar. Horrível, tá muito difícil. Botando 10, só assim, não tem jeito, para encher o tanque não tem condições. Vamos seguir agora para as informações da sessão da Câmara Municipal de São Luís. Como foi anunciado ontem, acompanhamos os trabalhos da casa. Hoje, 2 vereadores fizeram a proposição da CPI do transporte público e mesmo antes da comissão ser instalada, já teve confusão entre os representantes do povo. Veja aí um trecho dessa confusão. Essa CPI é para a gente sentar junto com todos os órgãos competentes, com todas as autoridades, e a gente buscar, investigar qual é a real situação, o que de fato está acontecendo com todo esse sistema. Esse dinheiro que a prefeitura vai colocar lá no sistema de transporte, os 12 milhões, o que o governo tem subsidiado ao longo do tempo, por que as empresas não têm melhorado o seu serviço para a população da cidade de São Luís. Então nós estamos propondo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, justamente visando aqui, junto com todos os colegas vereadores, com todas as autoridades, Ministério Público, com todo mundo, sentar para que a gente possa, de mãos dadas, buscar uma solução para esse problema. Regimento interno, artigo 186, parágrafo único. Havendo mais de uma proposição sobre o mesmo assunto, a discussão obedecerá à ordem cronológica da apresentação. Regimento da Casa, 186, parágrafo único. Vou passar a palavra ao vereador Chico, depois eu retorno a Vossa Excelência. Presidente, era isso que eu queria dizer. Nós demos entrada, muito antes desse pedido do Paulo Vitor, sei lá de quem é que está aí. Agora eu queria dizer que quem disso fala, tem um ditado popular, quem disso fala, disso cuida. É um ditado popular. Eu não preciso pedir licença para ninguém para eu exercer o meu mandato de vereador. Nós estávamos em plena greve de motoristas e de empresários do transporte coletivo, e nós tivemos a ideia de fazer o pedido da CPI, para que nós analisemos o contrato entre os empresários do transporte coletivo e a Prefeitura de São Luís, saber se deixaram de cumprir algum item desse contrato, para que o prefeito possa anular esse contrato, cancelar esse contrato, acabar com esse contrato e fazer uma nova licitação para que traga novas empresas que tenham condições de atender a população de São Luís. Essa foi a nossa ideia. Eu queria dizer, mais uma vez, aos vereadores, quem isso fala, quem isso faz, disso cuida. Eu sou uma pessoa que eu pauto o meu mandato com seriedade. Essa CPI será pública, aberta a quem quiser fazer parte dela. Todos os vereadores poderão participar fazendo perguntas, inquirindo as pessoas que vão ser chamadas para depor nessa CPI. Bem, o assunto transporte ainda rendeu na Casa Parlamentar. Representantes de cooperativas, Associação de Usuários do Transporte e o Sindicato do Transporte Alternativo foram atrás dos vereadores. Na oportunidade, foi discutida a criação de um novo sistema de transporte público na capital, que possa atender o público com micro-ônibus e vans. A avaliação é que deste tipo de transporte alternativo, fiscalizado, legalizado, atenderá com qualidade toda a área urbana de São Luís e a zona rural. O vereador Marcial Lima sugeriu também aí a criação de uma empresa municipal de transportes com o intuito de fiscalizar esse novo sistema e também o já existente.
Seguindo agora com informações das eleições 2022, o prefeito de São Pedro dos Crentes, Laésio Bonfim, está fora do PSL e agora está afiliado ao PTB para concorrer ao governo do estado nas eleições do ano que vem. Laésio Bonfim também conta aí com o apoio, espera contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições. Hoje, o deputado estadual Marco Aurélio, que é de Imperatriz, oficializou a saída do PCdoB. Em sua cidade natal, o deputado assinou aí a adesão ao PSB, seguindo os passos do governador Flávio Dino. Junto a Marco Aurélio, um outro nome deve ir para o partido, PSB, Antônio Pereira, que deixa o DEM. Aos poucos, o partido do PCdoB vai esvaziando e dando adesão maior e fortalecendo o PSB. Vamos ao intervalo. Na volta, os destaques sobre números da dengue, zika e chikungunya. É um instante só. Voltamos e com uma notícia triste que diz respeito à criança que estava diagnosticada com raiva humana. De acordo com o boletim médico, o menino de 2 anos morreu na tarde de hoje. Estava internado no Hospital Universitário da UFMA. O caso foi confirmado no dia 6 de outubro pela Secretaria de Estado da Saúde, após a criança ter sido mordida por um animal silvestre no povoado Santa Rita, que fica no município de Chapadinho. O caso foi o primeiro registrado após 8 anos aqui no Maranhão. São Luís precisa de maior consciência com o mosquito Aedes aegypti. A presença dele ocasiona dengue, febre chikungunya, zika vírus. Uma das barreiras está no acúmulo de lixo nas ruas e também a dificuldade de acesso às residências. É assim, de casa em casa, que os agentes de epidemias realizam seu trabalho para identificar e combater o foco do mosquito. As visitas acontecem durante todo o ano. Olha, quando começou essa pandemia, nós estamos encontrando muita resistência aos moradores por não permitir a nossa entrada na residência. Mas agora, no momento, nós estamos, com a graça de Deus, tendo muitas aceitações nas residências, tá? Porque já amenizou mais a Covid. Está sendo muito aceitável a nossa visita. A rotina é verificar cada detalhe, orientar os moradores sobre os possíveis riscos. Aqui tem uma plantinha que ela conserva uma águazinha. No momento não tem nada, ó. Mas assim, aí tu foca aqui, porque um restinho de água desse é porque é todo dia que ela troca. Ele pode criar foco do mosquito. Nosso trabalho é um trabalho tipo formiguinha, como você está acompanhando. De segunda a sexta nós trabalhamos no horário da manhã, né? E batendo de porta em porta. A gente encontra a casa fechada, depois a gente retorna. E temos as casas que os moradores aceitam a gente entrar. Então lá dentro a gente orienta. Tipo, os tanques ser lavados de 7 em 7 dias. Porque se você não lavar de 7 em 7 dias, o mosquito vem, coloca os ovos, entendeu? E aí ali é um criadouro do mosquito do Aedes aegypti. Os números da Secretaria de Estado da Saúde registram 1.100 casos de dengue em todo o Maranhão. De chikungunya foram 98 e 52 de zika. Na capital, São Luís, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 156 casos de dengue, 32 de chikungunya e cerca de 30 de zika vírus. De acordo com o coordenador do programa de arboviroses, os números da dengue tiveram uma diminuição significativa quando as pessoas estavam mais dentro de casa devido à pandemia. Bem, o nosso combate à dengue ele obedece diretrizes do Ministério da Saúde. E tem um cronograma anual de janeiro a dezembro, onde nossos agentes visitam casa a casa todos os dias, né? É numa média de 25 casas por dia a ser visitada por cada agente. Isso aí, cada agente ele está distribuído no zoneamento, né? Esse zoneamento inclui 1.000 imóveis, 1.000 casas, e dessas 1.000 casas ele só vai concluir essas 1.000 casas 40 dias depois, dias úteis, né? Ou 60 dias normais, onde ele faz todo o universo da capital, São Luís. O combate ao mosquito depende de ações simples que estão ao alcance da população. É o que pontua Pedro Tavares. Infelizmente, por um descuido qualquer de um e de outro, a gente tem a permanência desse mosquito durante todo o ano. Então, a questão do isolamento social que houve na questão da pandemia favoreceu um pouco também, ou talvez até bastante, a diminuição dos casos aqui em São Luís, né? A infestação diminuiu e, consequentemente, com isso também, pela razão do não fluxo migratório das pessoas, a gente teve realmente redução do número de casos das 3 arboviroses, dengue, chikungunya e zika vírus. E isso se deveu realmente, em parte, a
a população ficar dentro de casa. Mas é lógico também que o nosso trabalho não praticamente parou durante o ano. Bom, e essas foram as nossas informações de hoje. A você uma excelente noite. Amanhã estaremos às 7 da noite por conta do jogo de futebol que vai ser transmitido aqui na TV Cultura. Tchau, até amanhã.